O presidente Lula defendeu apressar a regulação das redes sociais no país e deu uma notícia na coletiva que ele deu hoje. Confirmou que está vindo sim para o Brasil uma pessoa de confiança do presidente da China, Xi Jinping, para discutir o tema. A reportagem é de Carol Rosito. Lula afirmou que a regulação das mídias digitais é um mecanismo para evitar que o mundo seja transformado em um, abre aspas, banco de mentiras, fecha aspas. E quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. O presidente disse novamente que o líder da China, Xi Jinping, enviará um emissário de confiança para discutir o tema. A notícia de que Lula pediu, na mais recente visita a Pequim, a ajuda para tratar da regulamentação das redes sociais, gerou críticas de opositores, já que a China exerce duro controle sobre as plataformas. Quando a pessoa vem conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira. O petista segue envolvido nas articulações de proposta que seria enviada ao Congresso nesse semestre. Ainda no Executivo, a Advocacia Geral da União pediu que o STF aplique medidas judiciais imediatas contra episódios de desinformação e omissão de plataformas na retirada de conteúdos considerados falsos e danosos. No Congresso, a retomada da discussão é vista com ressalvas, já que iria contra a vontade da maioria dos parlamentares, que barrou um projeto de lei sobre o tema em 2023. Por isso, o Planalto acompanha com atenção as decisões do Supremo sobre o tema para definir como seguir com o andamento da proposta. O STF retoma o julgamento sobre o Marco Civil da Internet nesta quarta-feira, depois de um pedido de vista do ministro André Mendonça. A corte analisa se as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdos ilícitos publicados por usuários. Até o momento, 3 ministros votaram a favor da responsabilização das Big Techs e da mudança no artigo 19 do Marco Civil da Internet: Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux. Nesta semana, o decano do STF, Gilmar Mendes, disse que o marco pode ser um esboço de um texto sobre regulamentação das redes sociais. O ministro saiu em defesa de algum tipo de regulação, reforçando que isso não representaria um ataque à liberdade de expressão. É muito instrutivo para todos nós lembrar que na China já é dia 4 de junho. 4 de junho é o aniversário do massacre da Paz Celestial. Os chineses estão proibidos de mencionar esse fato, não é fake news, houve um massacre da Paz Celestial, mas é proibido mencionar isso em redes sociais na China. A censura chinesa, nesse 4 de junho, lá já é 4 de junho, está derrubando, olha só, bolos de aniversário, velas, qualquer menção que possa lembrar o episódio, inclusive o número 46, porque 4 de junho. Essa censura agora se estende também a Hong Kong. É um território que foi devolvido por uma administração especial à China. Antes era permitido lembrar esse massacre. Os protestos que lembravam o massacre de 4 de junho reuniam milhares de pessoas em Hong Kong e uma lei de segurança nacional proibiu isso. Carlos Pereira, agora vamos ao Brasil. O presidente Lula, presidente de uma democracia aberta, pede a um regime fechado, mandar um enviado especial para cá e apressa o Supremo, que vê se uma lei é constitucional, mas ele não faz leis, pelo menos do ponto de partida nosso na Constituição era esse. Como é que a gente fica nessa barafunda institucional? Bom, William, a relação entre o Congresso e o Judiciário tem sido muito estremecida, né, em vários pontos. Dados, inclusive, de pesquisa do Estadão mostram que decisões do Supremo que contrariaram as preferências do Legislativo mais do que quintuplicaram nessa última década, né? Então, essa relação ela tem sido muito tensa em função do Supremo ter tomado decisões muito difíceis, especialmente também na área criminal. Entretanto, é importante a gente observar que existem custos
de toda sorte para que o Legislativo imponha limites a essa superdelegação que foi dada ao Judiciário na Constituição de 1988. Eu fiz pesquisa recente, na realidade, o ano passado, em 2024, e eu perguntei a uma amostra representativa de parlamentares no Congresso Nacional se eles desejavam um Supremo mais ativo ou um Supremo menos ativo. E ofereci várias áreas, como questões de valores, legislação eleitoral, foro privilegiado, a questão das emendas dos parlamentares, quer dizer, uma série de políticas. E ficou claro que, na média, a maioria dos parlamentares no Congresso Nacional desejaria um Supremo menos ativo. Entretanto, a única área em que o grupo de parlamentares que desejam um Supremo menos ativo é estatisticamente diferente, superior ao grupo de parlamentares que desejam um Supremo mais ativo, foi em relação às emendas dos parlamentares. Quer dizer, em nenhuma outra área galvanizaria energia suficiente para que o Legislativo viesse a impor perdas ao Supremo. Então, eu estou, de certa forma, vamos dizer assim, muito inclinado a acreditar que, em relação a essa discussão sobre a regulação das mídias sociais, provavelmente o Legislativo terá muita dificuldade de se organizar para impor algum tipo de preferência diferente do que o Supremo decidir. Porque esse jogo pressupõe um custo de coordenação muito grande. O próprio Supremo sabe que num ambiente multipartidário, em que nenhuma força política sozinha ela é majoritária, e pode, inclusive, superar esses custos de coordenação, a chance de que algo prospere no sentido de criar algum constrangimento à Suprema Corte, concretamente, é muito pouco provável. Então, por isso, eu acredito que a preferência do Supremo em relação à regulação das mídias sociais tenderá a prevalecer a despeito de uma potencial insatisfação de uma parcela significante dos parlamentares no Congresso Nacional. Para o ambiente político brasileiro é muito relevante o que o Carlos Pereira está dizendo, queridos repórteres de política. Nós temos, de fato, um debate político ácido em torno da regulação das redes. O Carlos Pereira nos sugere que, pelas próprias características do nosso legislativo, o Supremo mantém, em relação a esse aspecto, em relação a essa matéria, a melhor mão. Daniel. William, o que está acontecendo, e acho que isso se agrava com a polarização extremada do ambiente político brasileiro, é que algumas pautas têm uma dificuldade enorme de avançar no Congresso, como não tinham na década de 90, nos anos 2000, talvez até na década passada, porque elas geram um custo político imenso para os parlamentares que precisam votá-las, à esquerda ou à direita. Por outro lado, você tem uma série de pautas com um incentivo muito grande, um desincentivo para que sejam votadas ou uma falta de apelo eleitoral. E é nessas horas que o Supremo acaba entrando com seu reservatório de boa vontade ali e sem a cautela que se cobra. Alguns temas em que o Legislativo acabou se omitindo, e aí eu estou usando a palavra omitir sem nenhum juízo de valor, acabaram sendo deliberados pelo Supremo e acho que existe hoje um consenso de que o Supremo fez bem. Por exemplo, a criminalização da homofobia. Existem alguns casos também em que o Supremo se atreve a legislar de uma forma talvez bastante intrusiva. O Supremo chegou a deliberar em 2024, por exemplo, que o Congresso tinha que criar uma lei para regular o adicional de insalubridade para trabalhadores em ambiente urbano em situações de risco. Ou seja, o Supremo acaba se imiscuindo em temas que são notadamente do Executivo ou do Legislativo. A resposta, obviamente, é uma fissura
institucional. Você atiça esse sentimento, principalmente no Congresso, de que alguma resposta precisa ser dada. E me parece que é óbvio que o julgamento do Marco Civil da internet tende a levar a essa mesma resposta no médio prazo. Então, Daniel, eu acompanho o seu raciocínio. Quer dizer, nós não estamos nos dedicando diretamente ao mérito da questão, que é com que você encerrou sua participação. Quando você menciona o artigo 19 do Marco Civil, é exatamente o que o Supremo está julgando, mas isso parece ser um pretexto para entrar, um pretexto no bom sentido, para entrar num ambiente muito maior, que é o da política. Porque apesar de todos os exemplos que você trouxe, de decisões do Supremo causadas ou não por omissão, eu sei o cuidado que você tomou com a palavra, mas vamos mantê-la, por omissão do Legislativo, neste caso, nós temos um Executivo que se julga prejudicado na luta política contra os seus adversários por conta do que acontece nas redes sociais. Então, há um interesse político-eleitoral do Executivo na regulação de redes, no entendimento que o Executivo tem disso. Tanto é que o enviado da China vai falar com o chefe de propaganda, que é, na minha visão, como repórter, absolutamente esdrúxulo. Mas, enfim, vivemos outros tempos. Por outro lado, também o Supremo se considera vítima do que acontece nas redes sociais e leva adiante, já há 6 anos, o inquérito das fake news, que é uma resposta, eu vou dizer, política com P maiúsculo. Tem também com P minúsculo, mas eu estou usando com P maiúsculo. É uma resposta política do Supremo a uma realidade no qual ele considera que redes sociais são manipuladas para atacar instituições brasileiras. Então, é outro panorama. E aí, o que a gente vai ter, Caio? William, pouquíssimas vezes, talvez esse caso desse julgamento que retorna amanhã é uma operação política muito bem azeitada entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Porque na semana passada, a Advocacia Geral da União, o ministro Jorge Messias, faz um pedido formal ao Supremo Tribunal Federal para que as Big Techs sejam punidas. E num receio de que o Dias Toffoli, que tem o voto considerado, vamos usar a expressão aqui, mais bizarro, até agora, que cria coisas assim que não tem no mundo, em termos de regulação de mídia, com medo do Dias Toffoli, o André Mendonça, que havia pedido vista no final do ano passado, devolve os autos para a votação, porque se criou um receio de que o Dias Toffoli pudesse decidir liminarmente nessa questão. Então, teve uma jogada toda ensaiada que envolveu o Executivo, justamente por esses fatores. O petismo, a esquerda, perde feio para o bolsonarismo e para a direita brasileira e mundial nas redes sociais, força o Supremo Tribunal Federal, que vem de uma semana passada em que entrou em um confronto direto com o governo Trump, quando o Marco Rubio sinaliza as sanções ao Alexandre de Moraes, não pelo julgamento do Bolsonaro, mas pelas decisões que ele deu justamente contra as Big Techs, entrando na jurisdição dos Estados Unidos. Então, você criou um contexto para o Palácio do Planalto, o governo Lula III, e para o Supremo Tribunal Federal, propício, e mais do que propício, necessário para que esse julgamento fosse retomado, quase que uma questão de sobrevivência dos dois, porque o Alexandre de Moraes e o Supremo estão prestes a serem sancionados pelos Estados Unidos e o presidente Lula está na pior fase, taxa de desaprovação explodindo e uma campanha à reeleição o ano que vem incerta. Então, eles precisam muito regular as redes sociais para conseguir ter algum tipo de controle de algo que eles não conseguem controlar. Nem a esquerda consegue controlar e surfar nas redes sociais, ainda mais em uma campanha eleitoral. Haja visto o que aconteceu ano passado aqui em São Paulo, quando o Boulos foi dizimado ali pelo Pablo Marçal e pelo Ricardo Nunes, e haja vista a forma também como o Supremo Tribunal Federal pede esse debate. Então, juntou-se ali a necessidade, cada um com seus fatores, do Supremo Tribunal Federal com o governo Lula III para avançar. O que vai sair daí, muito difícil. Algum tipo de... Por favor. Não, excelente indagação que você faz, em função do contexto que você descreve, inclusive trazendo esse aspecto lá de fora também, que eu acho que enriquece a tentativa que a gente está fazendo aqui William, de compreender. se você me permite... Sim, eu ia passar a palavra a você, Carlos, prossiga.
Porque é o seguinte, a literatura de judicial politics, né, vamos dizer assim, do papel político do judiciário, sugere que o judiciário normalmente corre mais riscos quando ocorre uma congruência de preferências entre o executivo e o legislativo, coisa que não existe atualmente no Brasil, como o Caio muito bem destacou. Na realidade, a congruência está existindo entre a preferência do executivo com o judiciário. Então, se existe, de fato, uma maioria no legislativo insatisfeita com uma postura mais ativa do judiciário, em especial a Suprema Corte, essa maioria já teve várias ocasiões para tomar ações concretas no sentido de limitar a atuação do judiciário. Se não faz isso, é porque existe algum tipo de ganho com isso. Essa maioria está ganhando alguma coisa. Então, para além de perceber que o executivo pode estar se beneficiando com uma potencial regulação das mídias sociais, talvez o próprio legislativo esteja ganhando, embora que não queira arcar com esse custo perante seus eleitores. Quer dizer, existe um incentivo para o legislador de oposição tomar uma posição de confronto com o judiciário, porque isso também o conecta com esse eleitor. A gente lembra que, próximo ano, vários dos parlamentares hoje de oposição serão candidatos à reeleição. E, portanto, precisam estar conectados, afinados com esses eleitores que se opõem à regulação das mídias sociais. E por isso eu acredito que a atuação do Legislativo nesse tema específico terá um papel muito mais de posição política, de sinalização política para esse eleitor, do que propriamente arcar com os custos de enfrentar o judiciário com uma decisão contrária aos interesses que tende a se forjar na maioria da Suprema Corte.